Fala galera, seja bem-vindo ao canal secundário do Ney Fly, isso mesmo, aonde a gente aqui dá a nossa opinião e não quer saber de ninguém, não quer saber de ninguém mesmo, tá galera? Então, o Flamengo nesse sábado vai jogar às 9 horas da noite aí contra o Sampaio Corrêa, precisando, galera, de resultado, tá? O Flamengo tem que entrar em campo para fazer resultado, o ataque do Flamengo precisa de resultado hoje, eles precisam fazer gol, tá? O Flamengo precisa fazer 4-0, 5-0 aí para ficar tranquilo. E só que o Flamengo tem um porém, ele depende de alguns resultados aí, a gente vai torcer para acontecer o resultado para o Flamengo e o Flamengo não precisar jogar o quadrangular, tá? O Flamengo começou o ano de 2026, começou muito ruim, galera. Começou muito ruim o ano de 2026. Eu acho que o planejamento assim foi um planejamento ruim, sim, do Flamengo. Não é que o planejamento foi tão ruim. O problema é que o Flamengo tinha alguns jogadores, galera, que não atuou muito em 2025 e o Flamengo poderia ter colocado ele junto com a garotada para estar aí encorpando o time aí do Sub-20, porque o time do Sub-20 em si, algumas peças que participava quando tinha assim, o Flamengo botava igual o Flamengo começava o Campeonato Carioca, colocava lá o time sub-20, mas ele colocava algumas peças que estavam no time principal, igual o Matheus Gonçalves, para estar jogando e encorpava o time. Aí, por ser uns garotos bons de bola, então o Flamengo não passava muito por essa situação e conseguia ganhar jogos. Só que a garotada que esse ano começou, a garotada entre 17, 16, então era uma garotada muito nova aí para enfrentar os times aí profissional. E o Flamengo poderia ter encorpado um pouco mais aí com o Michael, o Vitão que chegou agora, podia ter colocado esses caras aí que não jogou muito em 2025 para dar aquela encorpada aí, e se tivesse colocado, talvez o Flamengo não estava nessa situação e que está hoje, tá galera? Então o Flamengo vai jogar aí às 9 horas da noite contra o Sampaio Corrêa. Eu vou dar uma olhada aqui para vocês verem aqui na GE e eu vou te falar para vocês aqui, ó, o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa às 9 horas, vai ser em Brasília, né? Vai passar aí, galera, ó, vai passar na Premiere, Sport TV e na GE TV, tá? A transmissão será ao vivo, tá? Em tempo real lá. A GE você pode ver pelo YouTube, que você consegue ver, tá? Pelo YouTube aí, tranquilamente, tá? Então, galera, é isso aí. E a provável escalação que a GE ela soltou aí Rossi no gol, Léo Ortiz e Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Eu particularmente, eu acho que o Flamengo não vai começar com esse time. O time que eu acho que ele vai entrar é com André no gol, Vitão e Léo Pereira, Ayrton Lucas e Varela. Vai jogar Jorginho e Everton Araújo, e eu acho que no lugar do Paquetá, ou vai ser Plata, eu acho que vai ser o Plata, tá? E ele vai começar com o Cebolinha e vai colocar o Pedro na frente. Eu acho que vai ser esse time aí que o Flamengo vai começar contra o Sampaio aí, Corrêa aí às 9 horas da noite. A minha opinião é que o Flamengo ele tem que começar a entrar firme nos jogos, tá? Cara, vamos falar de físico. Se for falar de físico, todos os times, eles estão, igual tem uma galera aí que tá falando assim, o Brasileirão começou agora em janeiro, por isso que o Flamengo não tá jogando. Então, vamos botar o seguinte, o Corinthians está começando agora, Inter começando agora, vários times estão começando também agora no mês de janeiro. Então, galera, o que está faltando para o Flamengo? Raça. Sabe o que está acontecendo? O time do Flamengo está entrando em campo sem garra, sem vontade de jogar. E o Felipe Luiz também, ele está morrendo muito com muitas peças, igual o Plata. O Plata, ele pega a bola, ele vai lá,
volta, e não, aí não, volta, vai lá e volta e toca para trás. Vai lá, volta, ele não conclui jogada, ele não chuta pro gol. É um cara que fica somente girando bola, girando, não dribla, não chuta. Então, o Felipe Luiz, ele tá morrendo com algumas peças, galera. Tá morrendo com algumas peças e ele não troca, entendeu? Ele não abre mão daquilo. Ele quer um jogador, o Plata, ele é um jogador que não tá fazendo nada em campo. Ele não marca, não chuta, não dribla, entendeu? E o que acontece? O Paquetá em si, ele tá chegando agora, tá, galera? Ele tá ainda conhecendo os companheiros. Eu acho que o Plata ainda vai. O Plata não, desculpa, o Paquetá vai brilhar, tá? O Paquetá ainda vai começar a jogar no Flamengo, tá? Que o Paquetá tem futebol, ele vai jogar muito no Flamengo ainda. Só que ele tá conhecendo os companheiros, então, e o Felipe Luiz também tá colocando ele muito na posição errada. E eu acho que o Felipe Luiz, ele tem que parar de ser teimoso e abrir mão de algumas coisas, igual se ele abrisse mão um pouco aí, para ser teimoso e começasse a jogar com o Pedro, porque se ele jogar pro Pedro, o Pedro vai fazer gol. Agora, o Pedro não é um jogador. Eu até critico o Pedro de vez em quando, porque o Pedro não marca. Mas eu entendo que isso não é o estilo do Pedro. O Pedro é mais um centroavante de área. Então, como a gente tem o melhor atacante do Brasil, gente. O melhor atacante do Brasil, é só jogar para ele, entendeu? Tem que jogar para ele, entendeu? Não tem jeito. Então o Felipe Luiz tem que arranjar um esquema para jogar pro Pedro, tá, galera? Essa é a minha opinião, tá? Eu critico muito o Pedro, já critiquei muito que ele não marca, mas eu cheguei numa conclusão que o Felipe Luiz também não ajuda o Pedro, tá? E parar de morrer abraçado com o Samuel Lino, tá? Porque Samuel Lino é muito ruim, gente. Samuel Lino no dribla, eu tava vendo um lance dele aí que eu até postei nas minhas redes sociais, que faz uma tabela rápida, ele sai de cara pro gol, em vez de chutar, ele cruza. Ele não chuta pro gol, é um cara que não chuta, tenta driblar, perde a bola, é um cara que não tá fazendo também nada em campo, tá? Então eu acho que o Felipe, ele tem que aproveitar mais aí o Cebolinha, porque o Cebolinha tá jogando demais, tem que aproveitar essa fase do Cebolinha aí, que o Cebolinha tá em crescimento, e aproveitar ele esse ano, porque ele vai estar voando, tá, galera? Então, essa é a minha opinião, galera. Eu quero te pedir para você deixar a sua opinião aí nos comentários aí. Coloque a tua opinião nos comentários para estar ajudando aí a gente aí entender o que você pensa, tá bom, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sino da notificação. E, galera, e essa escalação que eu falei, qual é a sua melhor escalação que você colocaria contra o Sampaio Corrêa nesse sábado às 9 horas da noite? Galera, até o próximo vídeo e tamo junto.